Hebreus capítulo 6, verso 1. Gentilmente todos fiquem de pé. Hebreus capítulo 6, versículo número 13 ao versículo número 20. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Os irmãos acharam? Digam amém. Hebreus capítulo 6, versículo número 13 ao versículo número 20. Vamos, sem mais demora, ler a palavra do Senhor nosso Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior ou que jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim da contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos, irmãos, mais uma vez. Já recebi a oração da irmã Yolanda no começo, mas eu quero fazer a minha própria oração. Senhor Espírito Santo, me ajude para ministrar a tua palavra para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, pode sentar, meus irmãos. Eu quero, meus irmãos, ministrar nessa ceia do Senhor, 7 de abril de 2024, subordinado ao tema Esperança Proposta. Diga o tema porque é importante, né? Fernando Dias Lopes, né? Sempre prega. Essa mensagem é uma mensagem textual, digamos assim, tem um misto aqui de textual com expositivo. Não é tanto expositivo, é tão pouco expositivo, mas também tem uma mensagem textual. A mensagem textual é aquela que se baseia no texto. Você olha para o texto, arranca a verdade do texto, fica sobre o texto, mastiga o texto, vê o que está lá no texto, tesouro no texto. Tá bom? A mensagem expositiva é aquela que vai mais além do que o texto. Pode ir para o capítulo anterior, o capítulo posterior, pode ir para o livro todo. Tá? Depois a gente vai dar um curso de pregação, marcar. Além, já temos muitos cursos para fazer. Quando a gente é criança. E muitos cursos para fazer. Então, curso de ato, muito tempo para curso de ato. Né? Em nome do Senhor, eles dão as orientações em nome do Senhor Jesus Nazaré. É bom explicar essas coisas. Então, meus irmãos, essa luta textual, você pode colocar um tema, porque quando você coloca um tema, você fica assim, lembrando facilitamente, você lembrar. Não foi amanhã, você assim, o pastor pregou sobre esperança proposta. Diga comigo assim, esperança proposta. Pronto, na quinta-feira eu perguntar qual o tema da mensagem. Porque às vezes você prega no domingo. Às vezes a gente prega no domingo e na segunda você sabe que eu preguei. Pelo amor de Deus, tem que lembrar. Né? Então, vendo o tema, facilita, né? Então,
Espero que quando for quinta-feira, eu pergunto aqui na escola bíblica de quinta-feira, qual foi o tema que eu preguei domingo? Vamos lá, repita agora. Qual o tema que eu vou pregar hoje? Esperança proposta. Agora tenho certeza que vai lembrar. Em nome de Jesus, esperança proposta. Sempre os pregadores fomos ensinados no Betel a dizer assim: eu vou pregar essa noite subordinado ao tema. Coisa linda, hein? Chique, né? Eu vou pregar essa noite subordinado ao tema esperança proposta. Meus irmãos, desde o jardim do Éden, Deus já posta a esperança diante de nós. A partir do jardim, Deus não deixou para dar essa esperança proposta na frente, não. Foi logo pós-queda. Deus, repito, desde o jardim já propôs diante de nós esperança. Gênesis 3,15, Deus fala da esperança. Gênesis 3,21, ele fala da esperança. Gênesis 22,8, Deus fala da esperança a Abraão. Gálatas capítulo 3,24, o apóstolo Paulo fala da esperança. Os profetas maiores, ou seja, aqueles profetas que têm livros maiores, eles falam da esperança. Os profetas menores, aqueles que têm os livros menores, também falam da esperança. O que diz Ageu 2,7? Ageu 2,7, profeta menor, na época da reconstrução do templo, ele disse uma frase, uma coisa maravilhosa, Carlos, inspirado por Deus. Ele escreveu assim: virá o desejado de todas as nações. Olha só que coisa linda. Ageu disse: virá o desejado de todas as nações. As nações têm nefesh de Deus. As nações têm desejo de Deus, sede de Deus, fome de Deus. Às vezes a fome está gritante dentro da alma da pessoa, das nações, e eles não escutam a alma gritando. Toda a alma, toda a interioridade clama por Deus, anseia por Deus. O pecado, Satanás, o mundo é que tenta sufocar esse clamor, mas está clamando por dentro. Quando o homem se atola no mundanismo, em todo o seu contexto, o seu bojo, para trazer alegria para dentro de si, é a sua alma clamando por Deus. E Ageu disse: virá o desejado de todas as nações. Que profecia linda, meus irmãos. Que esperança nós podemos construir nisso, né, meus irmãos? Permita dizer só mais essa vez, já vou repetir mais sobre esse papo. As duas perdas que nós tivemos, os dois sepultamentos, nós não entramos em desespero, porque eles tinham a esperança da glória. Chorei, está doendo, estou abatido, mas jamais desesperado, porque nós temos a esperança. Paulo disse: Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que eu digo, nós somos o povo da esperança. Por isso que eu pude falar tranquilo, eu pude chorar, eu pude compartilhar, porque nós temos essa esperança. Logo, repito, de Gênesis 3,15, Deus fala, Ele coloca diante de nós essa esperança. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e disse assim: Jesus Cristo, nossa esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Você sabe que eu falei de Gênesis até chegar ao apóstolo Paulo, que Deus, eu resumi aqui, né, irmãos, essa introdução da mensagem, tem muito mais. Se for falar dos salmistas que falam da esperança, eu vou passar agora, sem exagero, porque são quantos salmos? 150. Quantos salmos que são salmos messiânicos que falam da promessa daquele que viria? Um monte.
O texto que nós lemos, qual foi o texto que você leu, meus irmãos? Vamos lá, qual foi o texto que você leu? 1, 2, 3. Muito bem, não esqueça nem a mensagem, nem o texto, nem o tema, nem o texto. Vou treinar vocês para quando for na quinta-feira vocês responderem isso. Eu fico agoniado quando na segunda-feira você não sabe o que eu preguei. Alguma coisa aconteceu. Não sei se os problemas estavam tão fortes que você ficou assim aqui, mas sua mente lá. Então, em nome de Jesus de Nazaré, o texto que nós lemos, Hebreus 6, a 3 a 20, nos fornece um tema central. Qual é o tema central que nos fornece esses versículos, essa porção das Escrituras? Nesse contexto de Hebreus 6, 3 a 20, qual é o tema central? A proposta de Deus faz nascer esperança. A proposta de Deus faz nascer esperança. Esse é o tema central desses versículos. E por isso eu quero pegar algumas verdades hermenêuticas, ou algumas verdades que nós podemos escolher do texto, ou algumas verdades interpretativas. Nós olhamos para o texto, e nesse texto, dessa porção textual, né, porque não lemos Hebreus 6 todo, nós escolhemos apenas alguns versículos, por isso que a mensagem é mais textual do que expositiva, mas é muito bom mensagem expositiva. Já falei aqui mensagem expositiva, se você prestar atenção, sim. Então, verdades que nós podemos achar aqui. Qual é a primeira verdade desse texto que nós lemos? Hebreus 6, 3 a 20. A primeira verdade é: a promessa de Deus a Abraão foi feita com juramento. A promessa que Deus fez a Abraão foi com juramento. Mas é interessante, é muito interessante Deus precisar jurar. Deus não precisa jurar. Até Cristo fala: não jureis, seja vosso sim, sim, vosso não, não. Mas houve uma necessidade de Deus jurar aqui. Isso me chamou a atenção. A promessa de Deus a Abraão foi feita com juramento. E eu quero ler um comentário muito importante da Bíblia Vida Nova, aqui, que o comentário diz assim: Deus nunca precisa jurar. Sua palavra é fato sólido, mas em concessão aos homens instáveis, sabe, que não tem firmeza, Deus acrescentou o juramento à sua promessa. Então a necessidade de Deus ter jurado aqui, Ele não precisa jurar porque sua palavra é sólida, mas Ele quis jurar para dar uma confiança mais espetacular aos homens que são estáveis. Falta aquela firmeza. Então Deus, para fortalecer essa promessa, Ele disse: lógico que não preciso jurar, vocês me conhecem, minha palavra é sólida, é infalível, mas eu estou jurando para o bem de vocês. Sabe, irmãos, olha, você está firme. Às vezes eu fico preocupado com a firmeza dos irmãos na palavra. Só às vezes aparece algo pequeno, herético, a pessoa já está. Eu fico preocupado com os irmãos da Galácia. Paulo fundou a igreja da Galácia, é uma região. Chegou os judaizantes, os judeus que não criam e querem que voltasse a lei, toda aquela circuncisão e tal, e o povo começou, alguns da igreja começou a querer circuncidar o filho. Aí Paulo diz assim: vocês começaram no espírito, agora estão na carne? Insensato, Gálatas. Eu preguei aqui, porventura foi baseado na lei ou na graça. Paulo dá uma exaltação pesada aos irmãos de Gálatas. Então, às vezes nós encontramos pessoas muito estáveis. Sabe, irmão? Escuta uma pessoa, já fica assim: eita, que novidade. Os gatos gostavam de novidade. Cuidado com novidade. Não há novidade nas Escrituras. A profundidade revelada, não há nova revelação. A iluminação de um texto já revelado, já inspirado, já iluminado. Não tem uma nova revelação. De maneiras de aprofundamento. Aí você vai numa igreja, alguém fala assim, e você já quer assim: opa, já vou. Cadê a sua firmeza?